Fala, galera ligada no Primeiro Stint, estamos de volta. Hoje é terça-feira, dia de falar sobre velocidade e os meus convidados de hoje aqui são muito bons de falar sobre velocidade. Tô aqui com o Felipe Jafone, comentarista da Band, piloto da Fórmula Truck, da Copa Truck, da história da Truck, né? Da Fórmula Indy. Bem-vindo pela primeira vez aqui ao novo Primeiro Stint by Blau. Valeu, Bruno. Prazer estar com vocês aqui. Não conheci o estúdio, bacana. E Thiagão aí, vamos falar de corrida, né? E o nosso antigo host tá aqui de volta também para bater um papo com a gente. O Thiago, bem-vindo, né? Em primeiro lugar. Muito obrigado. Primeira vez o Jafone aqui no Primeiro Stint? Neste estúdio, sim. Mas ele foi uma vez lá no nosso antigo estúdio, que é aqui nessa mesma rua, e rendeu um dos melhores cortes da história do Primeiro Stint. É mesmo? Que é ele contando do resgate que ele teve lá na Indy, né? Num forte acidente que ele teve. É um dos melhores cortes que a gente teve, de maiores visualizações. Então vocês procurem aí na internet. Não precisa procurar, não. Pera aí, eu não vou precisar procurar. Não vou fazer isso com vocês. Você vai contar essa história outra vez. Deu muita audiência? Deu muita audiência. Não, então vamos fazer de novo. Lá vem. Não, começa me contando essa história, então, do resgate. Mas peraí, qual que era? Aquela do helicóptero. Ah, do helicóptero. Agora eu lembrei. O procedimento. Essa aí foi a batida em 2002. Que eu bati, aliás, essa aí o pessoal pode, acho que tá no YouTube, 2002, colocar lá a batida Felipe Jafone na Indy, foi uma batida em Kansas. Eu bati com o Danny Wheldon, eu tava no vácuo do Tony, sendo puxado pro Tony, o Danny Wheldon desceu, enfim, acabou batendo, e nisso, aí eu quebrei fêmur, bacia, me estourei em tudo. Mas resumindo a história do Thiago, o problema é que foi no helicóptero que eu tinha muita dor, eu não desmaiei. Então, quebrou, a roda bateu no cockpit e quebrou o cockpit, né? Ele tem aqueles dispositivos para a roda não ir para a arquibancada, só que ela dobrou e veio e ficou bem na altura do meu quadril e quebrou o coque para dentro. E aí eu quebrei, né? Vieram resgatar e eu, né, a paulada na cabeça não tinha sido muito grande, infelizmente, porque daí eu fiquei acordado. Você desmaiado, pelo menos. E aí eu cheguei, né, morrendo de dor, eles tiram, eu falava para me apagar dentro do carro, falei, me apaga porque eu tô com muita dor. Não podemos. Depois eu fui descobrir que eles não usam esse procedimento, que é realmente para saber onde que tá com dor. Mas o maior problema não foi esse, foi no helicóptero, foi a ida para o hospital no helicóptero, que eles cortaram o meu macacão, e eu ainda com muita dor lá, e de repente eles tomam aquela dedada. E você tomou uma dedada, acordado, mas com muita dor. Mas sinceramente, só machucou assim a parte, o orgulho. Porque assim, a dor era tanta que eu senti, mas eu não te falar que assim, eu só olhei, cara, falei, puta, hoje não é meu dia mesmo, né? Hoje bate no muro, se quebra inteira, anda de helicóptero e ainda vai lá e toma, né? E daí, aí depois eu fui descobrir, né, que é um procedimento normal. Que ele não fez aquilo só pra te agradar. Que não era amor, não era nada. É pra ver se não tá sangrando, né? Pra ver se não tem hemorragia interna. E, enfim. E aí, mas o grande lance foi depois, que no briefing, quando eu voltei, depois de uns 3 meses, né? Primeira coisa que eu falei... Foi recebido com flores. Não, aí eu falei pra todo mundo no briefing, eu falei, olha, o Scheckter batia muito, eu falei, eu queria saber quem daqui, porque eu sou o único que falei, eu não tô vendo essa história. Mas que deve ter muita gente que tomou dedada, e fui descobrindo que várias pessoas também... Mas você foi o único que coragem, é um procedimento padrão. É melhor evitar acidentes. Não bata no oval, é porque dói, não. O problema é o caminho pro hospital que vai machucar o orgulho. Mas você sabe que nesse corte, muita gente relatava, pessoas que sofreram acidentes na rua mesmo, de trânsito, falavam, poxa, passei por isso também. Mesmo, Então, assim, o Felipe liberou uma galera pra falar. Todo mundo levantou a bandeira, né? Não, mas e eu não entendi. Se você soubesse o porquê, eu falei, cara, mas peraí. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, você imagina, eu tô aqui tudo deitado, ferrado, amarrado. Toma uma... Eu falei, mas da onde que esse louco foi tirar isso, né? Você não tinha nem como se defender, né? Não tinha nada. Não, e outra, urrando de dor, né? Mas eu falei, cara, o cara tá muito louco. Genial. Tô aqui todo quebrado, eu sou molestado. Exato. Tem outras boas histórias da Fórmula Indy pra você contar aqui pra gente? Porque foram muitos anos lá. Numa época que a Indy era muito forte no Brasil, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Por que a Indy, né, na sua época, era uma Indy que, tinha transmissão na Bandeirantes, teve transmissão no SBT, o Theo José narrando.
a gente tinha um interesse grande do brasileiro pela Fórmula Indy e ele foi se dissolvendo ao longo dos anos, né? Por que você acha que isso aconteceu, Jafone? Cara, eu acho que primeiro o dólar, né? Eu acho que na época eu tinha o patrocínio da Hollywood, era 1 para 1, né? Custava 4, 5 milhões. Se for pegar um preço da Stock Car hoje. E era dólar, só que era real também, né? Então, com esse valor, você estava não era o orçamento inteiro, mas você conseguia estar numa boa equipe. E eu acho que isso aí foi desandando. Então, a Stock Car não era tão forte. Então, eu sempre lanço que tem o lado bom da Stock Car ser forte, né? Quando você tem automobilismo nacional muito forte, como a Argentina, Stock Car, aqui no Brasil, você acaba que o patrocinador fala, pô, mas para chegar numa Indy ou na Fórmula 1, o caminho é muito longo, é muito investimento sem aparecer. Você tem a Fórmula 3, a Fórmula 2, ou a Indy Light, e sem o retorno muito pequeno, né? Então, a Stock Car, né, hoje mesmo com a Truck, por um valor bem menor, você já está aparecendo, né? Então, acho que a Austrália, eu sempre falo que a Austrália é um país que soube sempre... Tirando, obviamente, os países da Europa, né? Mas você pega o próprio Estados Unidos, a Fórmula 1 apareceu agora lá, né? Eles tinham a NASCAR, a Indy, por que vai tentar levar para a Fórmula 1? Agora eles querem porque é americano, deles, né? Mas eles não precisavam da Fórmula 1, né? Mal na minha época, quando tinha corrida em Indianápolis, o público não estava nem aí para a Fórmula 1, né? Então, eu acho que é uma questão de agora o Brasil conseguir trabalhar, quem sabe, né? Agora com o Gabriel, outros pilotos aí, ter empresas que têm interesse, né, nesse caminho longo e doído, né, porque... O da Indy nem é tão longo assim, né? Você tem duas classes. Mas eu tentei com meu filho, né, com o Nicolas, e assim, você vai o primeiro ano, ele ganhou o segundo, e assim, é muita gente com dinheiro, né, assim, com muito dinheiro. Então, assim, você tem que se matar para fazer o próximo passo, enquanto tem pilotos lá fazendo 3 campeonatos... Andando tudo quanto é tipo de carro, com uma vantagem muito grande. Então começa a ficar um negócio desigual. Então, ou você entra, né, com a bala para fazer direito, ou você... Subiu muito o ticket, né? Subiu muito. Em cima disso, Bruno, quero até trazer um dado aqui que eu compartilhei no X com os meus amigos seguidores aqui. Dados de audiência nos Estados Unidos, para a gente ver que a Indy, no geral, ela deu uma caída. Não só Brasil, aqui no Brasil. Né? Não foi só no Brasil. Então, com esse crescimento da Fórmula 1... Então, o GP de Miami agora, né, na última corrida que a gente teve, a NASCAR, naquele fim de semana, foi a categoria de automobilismo mais vista na Fox Sports, com 2.560.000 pessoas. A Fórmula 1 em segundo lugar, pela ABC, muito próxima, 2,2 milhões de pessoas assistindo. Depois, em terceiro, a NASCAR Xfinity, 1 milhão de pessoas. E em quarto a NASCAR, a Indy, perdão, em quarto a Indy pela Fox, 914 mil. Então olha a diferença, a Fórmula 1 já está com 2,2 milhões e a Indy está nos 914 mil. E por que você acha que esse movimento dentro dos Estados Unidos também? Claro que é lógico que a gente vai falar que a Fórmula 1, depois da Liberty Media, fez um investimento gigantesco, mudou a categoria e fez ela crescer. Beleza. Mas por que existe uma relação entre crescimento de Fórmula 1 e queda da Fórmula Indy? Então, eu acho que a Fórmula Indy ela se distanciou um pouco, né, Felipe, das origens dela, né? Era uma categoria de pilotos americanos com alguns estrangeiros correndo em oval. Hoje não, hoje ela é uma categoria absolutamente internacional, tá aí o Alex Palou, que é o cara que está dominando agora, piloto espanhol. Ela se internacionalizou demais, ela perdeu um pouco das raízes e eu acho, por opinião, não tem nenhum estudo aqui, que foi isso que acabou diminuindo o interesse do americano raiz, que hoje continua vendo a NASCAR, e se ele quer ver uma coisa internacional, ele vê a Fórmula 1. Ele vê a Fórmula 1. Concorda, Felipe? Eu acho que pode ser sim, né? Eu não estudei a fundo, né, esse lance aí, mas eu acho que hoje a Fórmula Indy também ela volta a ter um papel que era mais ou menos o que aconteceu no passado. Lembra que o Bruno Junqueira caiu por isso? O Ganassi, vira e mexe, pegava um piloto bom da Fórmula 2 que não se encaixava na Fórmula 1, a Fórmula Indy ia lá e resgatava. Então, talvez eu vejo a Fórmula Indy, você vê que está muito difícil de entrar, a competição está enorme, os patrocinadores estão lá, só que realmente ela tá, né, não tá ruim. Eu vi que eu vivenciei lá, assim, o ano passado com meu filho, eu vi que ela, né, o campeonato tá muito forte. E talvez, quem sabe no futuro, por ser americano, eles não vão começar a fazer alguma coisa com a Fórmula 1, de uma aproximação, obviamente não para competir, mas eu não sei. Algum tipo de relação. Seria legal, hein? Porque assim, eu vejo os dois sendo americanos,
né? Eu não sei, eu acho que talvez a Fórmula Indy, sendo um passo para a Fórmula 1, seria um negócio espetacular, né? Como você tem a Infinity, que você falou que é muito forte para a NASCAR, né? Sim. Por que não a Indy num negócio que de repente complemente ainda mais... Melhorar os pontos da superlicença já é um Esse passo. era o mínimo, né, que deveriam fazer. Mas de repente é uma aproximação. Você vê que, né, a McLaren está nos dois. De repente, imagina que legal, você começa a ter mais equipes da Fórmula 1. Uma equipe escola dentro da Fórmula Indy. Ao invés de você ter o cara na Fórmula 2, pô, a Fórmula Indy de repente vira aquele... Eu gosto muito porque é uma categoria que, obviamente, você ganha dinheiro para estar lá e de repente você ainda tem a oportunidade de ser olhado para ter uma chance de ir para a Fórmula 1, acaba sendo muito melhor que a Fórmula 2, vamos falar. É isso que eu ia te perguntar, por que a Indy pode ser melhor que a Fórmula 2 nessa escada? Porque me parece que a Liberty tem essa escada montada já, né? É 4, 3, 2, 1. Isso é a FIA, né? A FIA que colocou verdade, lá atrás, mas agora com a Liberty, eu acho que eles, né, a Fórmula Indy teria que ser uma opção, né? Você pega... né, o Palou agora, esse cara tinha que ter uma chance lá, né, de alguma forma, aí tá andando muito bem. Então, eu acho que a Fórmula Indy, ela acaba preparando muito melhor do que a Fórmula 2, não desmerecendo, mas a Fórmula 2, você acaba ganhando mais experiência, é uma prova longa, onde você tem que né, administrar várias coisas. Então, acho que a Fórmula Indy aí pode ser quem sabe um degrau nessa escada, né? Porque acaba virando uma alternativa e não exatamente um degrau na escada, né? Exato. Hoje a Fórmula Indy é uma alternativa. Você não conseguiu dar bem na Fórmula 1, você conseguiu seu espaço lá, você acaba olhando pra Indy com esse... E você tem uma Fórmula Indy, uma Fórmula 1 que custa 170 e tá sobrando dinheiro, porque gastavam 500. Então, de repente, esse dinheiro, será que é por isso também que a McLaren tá na Fórmula 1 e de repente começa a sobrar um dinheiro das grandes equipes e por que não de ele fazer o que a McLaren está fazendo? Seria muito legal, né? Vamos falar de Fórmula 1 então? Agora Bora. que a gente... Estou aqui à minha frente com dois dos maiores comentaristas de Fórmula 1 da atualidade e os dois da Band, né? Então, hoje é um programa quase Band aqui, é uma extensão. E você também. E é o mais Band aqui também, né? Depois de 5 anos da Band. Esse programa de hoje é uma extensão da Band. Aliás, se alguém deles da Gavaz estiver assistindo e quiser contratar a gente não, né? Que ele já contratou. Você pode me ligar. Mas um aumento sempre cai bem. Então, ó, fica a dica aí, ó, tá dado o recado. Se não for aumentar o deles, pode me chamar que eu trabalho. Eu custo mais barato que esses dois, tranquilamente. Brincadeiras à parte, estamos na semana do GP da Itália, né? Vamos começar falando sobre isso. Depois, passado o GP de Miami, todas as confusões que aconteceram dentro da Ferrari, né? A própria McLaren ali também trocando algumas farpas. O que a gente pode esperar do GP da Itália? Vou começar falando de Ferrari. Depois da treta que rolou em Miami, o que a gente pode esperar de Ferrari correndo em casa com a roupa suja lavada ou mal lavada? Quem sabe, a Ferrari lá sempre né, começa a querer aparecer ali, né? Que é uma decepção esse ano, né? A gente esperava uma Ferrari mais forte e a McLaren mostrou que né, sobrou demais. O que dá a entender aí que eles estão controlando. Eu estava até ouvindo um podcast agora do Gary Anderson, que sempre é muito bacana, né, assim, e da forma que eles tentam administrar né, a temperatura dos pneus traseiros, que é onde eles estão conseguindo esse pulo do gato, né, no caso da McLaren. Então a Ferrari, assim, tentar ver se eles têm alguma coisinha, deve vir um upgrade para lá, com certeza é uma prova que vale muito para eles, então eu colocaria que pelo menos lá eles estariam no patamar de Mercedes / Max Verstappen. Agora, para bater a McLaren ainda, se tiver calor, eu não sei como é que vai estar a previsão, se tiver calor, na corrida vai ser difícil. Você acha que a Ferrari consegue trazer alguma coisa para Itália? Uma cartinha na mão, um zapzinho? Um zap não, né? Uma copeta na manga? Para volta rápida, eu acho que sim. Eu acho que é possível que a gente veja uma pole, eventualmente, do Leclerc ou até do Hamilton, como ele já fez na sprint lá na China. Mas o problema para a corrida é esse que o Felipe falou. A McLaren gerencia muito melhor os pneus, né? Tem alguma coisa aí que as equipes estão buscando até um esclarecimento do que para ter essa vantagem. Porque numa Fórmula 1, que você tem todo mundo dentro do meio segundo, o estado do seu pneu vai fazer muita diferença na prova. Já fazia antes, então agora mais ainda. E eu acho que a McLaren tá indo muito bem aí. E a Ferrari não
fica bem nesse quesito nem entre os seus pares ali, contra a Mercedes, contra o próprio Max Verstappen, que é um cara que cuida muito bem, ela perde isso durante a corrida, né? A gente viu o próprio Hamilton lá atrás do Leclerc reclamando que destruiu os pneus ali atrás do Leclerc em 2, 3 voltas. Então, definitivamente não é uma equipe para corrida longa, mas para classificação a gente pode ter sim uma surpresa aí, quem sabe, e gostaria muito de ver a Ferrari voltando a andar bem. Como a gente viu o Antonelli lá em Miami, né? Enfim, é possível. Agora, e essa treta que rolou em Miami? A Ferrari interna lá. Vai, deixa passar, depois deixa o outro passar. O Leclerc e o Hamilton ficaram bem putos. Sim, sim. O Hamilton ainda foi classudo, falou, vocês tomarem um chá aí, se acalmem, decidam o que vocês querem fazer. Não, eu acho que você conseguir desagradar os 2 pilotos com o seu jogo de equipe é um feito. Não é simples. Geralmente é um só que fica bravo, né? Quando você tem os 2, alguma coisa errada... Aí o errado é você, né? Exatamente. Então, eu acho que tá faltando um gerenciamento melhor ali. Mas ao mesmo tempo é complicado, né? Porque assim, para você fazer a estratégia valer a pena, eles teriam que ter feito a troca. A hora que estava chegando, era o Hamilton que vinha chegando no Leclerc, mas com pneus diferentes. Isso, exato. Então, para fazer valer de verdade, eles teriam que falar para o Leclerc sair na hora. Só que ao mesmo tempo, o Leclerc, será que o cara ia ter ritmo para passar? Porque é o seguinte, se demorar como demorou, o pneu esquenta, que é o maior problema que eles têm hoje. Esquenta, a hora que liberou, fala, agora que você me deixou passar, eu não tenho mais pneu, já acabei, fiquei atrás dele. E depois inverteu e aconteceu, né? O Hamilton foi pra frente, não tinha ritmo, por quê? Porque ficou muito tempo atrás. Muito tempo preso. Né? Mas será que se tivesse ficado só 2, 3 voltas, ele ia embora? Também não dá pra saber. Né? Será que hoje em dia eles Mas você acha que demorou demais pra tomar a decisão? Então, mas eu acho que não é fácil. Para esse daí, eu acho que a Ferrari é fácil a gente de fora falar, não, chegava e trocava. Mas eu acho que eles trocaram porque o Hamilton ficou cutucando bastante. E você viu que depois talvez eles não trocavam porque eles estavam vendo que isso ia acontecer. Né? E falar, tá bom, então troca. Aí depois viu, tá vendo, não adiantou nada. Porque se o Leclerc começa também, porque ele tá querendo, eu vou acelerar. Daí ele acelera mais naquele momento do que deveria e acaba estragando os pneus mais lá pra frente. É muito gerenciamento, é uma coisa que a gente não consegue ver de fora. E hoje você lê e vê que a coisa mais difícil que os pilotos têm hoje é são pouquíssimas as provas que eles falam depois da corrida. Nossa, essa aqui a gente conseguiu mandar o sapato do começo ao fim, né? Porque eles precisam sempre temperatura, desgaste e o quanto que dá. Se você sai queimando a largada lá e sai pondo muito, você acaba tendo que parar muito antes. Então eles ficam administrando. Então quando você tem essa pressão de fora de um companheiro de equipe, você quer acelerar demais, mas daí você vai colocar em risco a tua estratégia mais pra frente. Então, eu achei que esse específico, sim, foi uma atrapalhada, mas também não era uma fácil de fazer. Foi a decisão mais difícil de tomar. Eu achei. Assim. Mas você ainda assim acha que a Ferrari ao longo... Mas o problema da Ferrari é o seguinte, beleza, nessa aí você tá passando um pano. Exato, é essa. Passou um pano, mas a história da Ferrari... Não, aí é sempre a Ferrari, esse é marcada por decisões... Tirando lá, se a gente excluir a época do Rubinho e do Schumacher, cara, marcado por decisões lentas e contraditórias, concorda? Eu acho que a Ferrari deixou de ter esse espírito assim que ela passou a contar com o Charles Leclerc. Porque o Leclerc é um cara muito rápido, então no primeiro ano já era. O primeiro piloto era o Vettel, não havia discussão. Só que o Leclerc era mais rápido que ele. Então chegava um determinado momento ali que a Ferrari não sabia o que fazer. Freava o cara que tá mais rápido pro Vettel ter prioridade, e ela deixou a coisa rolar de um modo que os dois brigaram ali, bateram, inclusive no Grande Prêmio de São Paulo, aqui em Interlagos. Então, muita coisa aconteceu nesse sentido. Depois, Carlos Sainz e Leclerc, mesma coisa. Eles esperavam que o Leclerc fosse mais rápido. E de fato era em alguns momentos, mas o Sainz incomodava, então não havia uma divisão muito clara. E aí chega o Hamilton, que na minha opinião, com 40 anos de idade, tinha que ser, pelo menos nesse ano, olha, esse ano, 2025, é o nosso primeiro piloto, vamos ver o que acontece? Também chegou meio ali capengando, não conseguindo os resultados, andando a 3 décimos do Leclerc, e a Ferrari não se posiciona, porque ela não compra o Hamilton do jeito que ela deveria, que eu acho que deveria ter comprado, pelo menos para testar, e nem o Leclerc, porque ela sabe também que é um cara que é instável. Então eu acho que falta aí um gerenciamento e alguém bater na mesa e falar, esse é o nosso piloto número 1, esse é o piloto número 2. E eu acho que conversar com o Leclerc, acho que até ele entenderia, num ano como esse, um cara com 40 anos ter ali, vamos testar o Hamilton, vamos ver o que dá. Entenderia? Eu discordo de você que entenderia. O cara quando senta naquela cadeira ali, meu amigo, ele não quer saber nem da mãe dele. Mas você tem que se impor para ser o primeiro piloto, e ele não se impôs até hoje. E o que você acha?
Eu acho que o Leclerc assim, é um cara muito rápido a nível, né, falado por todos lá, nível qualquer um, próximo de Verstappen, todo mundo, para classificação, chega na corrida, né, tem seus altos e baixos aí, mas é difícil o cara aceitar, e eu acho que a grande chance também dele, porque assim, tudo bem, o cara ganhou tudo que ganhou, mas na cabeça dele ele fez com o Vettel o que você acabou de falar, né? Sim, tipo, sim. pô, o Vettel veio aqui, no meu primeiro, logo eu de cara, eu já aposentei o cara. Então, na cabeça do Leclerc, ele falou, eu vou aposentar o Hamilton também, entendeu? E querendo ou não, tá fazendo dele. Ele tá fazendo dele, né? Ele vem sendo rápido, né? A vida do Hamilton, a gente sempre falou, né? Que não ia ser fácil, porque tem um cara que é extremamente rápido com a vantagem que tá muito acostumado com o carro. Se ele fez isso com o Vettel lá atrás, que ele chegou e já conseguiu chegar chegando, né, eu acho que, né, tudo bem que tem o fã do Hamilton que vai falar, pô, mas o Hamilton, no meu ponto de vista, não tá mais como tava há 4, 5 anos atrás, aquela empolgação toda tá na cara dele, né, tá nas entrevistas, né, você olha, você vê no semblante dele ali que não... Cara, ele começou o ano empolgado, mas a primeira paulada que ele toma, ele derruba, sabe? Então não tá com aquela empolgação mais do que tava antes. Né? Mas para mim a Ferrari comprou o projeto, ela deveria dar essa assistência e essa atenção ao Hamilton, mas que ele não esteja no auge, ou não esteja melhor que o Leclerc nesse momento. Seria o equivalente a, sei lá, um cara tá comendo a bola lá no time do Santos, e aí eles tiram o Neymar para colocar esse cara, assim, ou enfim, não definem quem é o titular. Não, é o Neymar, assim, tá quebrado, tá arrebentado, vai jogar 10 minutos, mas é o Neymar, a gente comprou esse projeto. Então vamos tentar. Se daqui 6 meses a coisa não funcionar, muda de ideia. Na última participação do Thiago aqui, ele falou que não acredita que o Hamilton nem complete o ciclo dele na Ferrari, nem termine o contrato. Que vai até... 2026. Eu não duvido que no final desse ano, eu acho que se ele continuar com essa desmotivação, né, assim, do jeito que ele tá, é que tem sempre aquele lance, né, assim, uma coisa que sempre relacionam com, putz, será que foi esse carro efeito solo que ele perdeu a característica? Alguns caras especialistas falam que o estilo do Hamilton não casou com esse carro do efeito solo, porque ele trabalha um pouco diferente, é um carro que precisa trabalhar muito duro, muito baixo, perto do chão, e muda um pouco a característica de pilotagem. Então, ao mesmo tempo, já que ele vai parar, por que não esperar? Eu tô pensando como se eu tivesse no lugar dele, né? Pô, espera 2026, porque o carro muda por Vai mudar muito o carro. Vai que esse estilo do carro volta a ser o meu estilo e que a Ferrari, de repente, domina tudo. Então, se eu tivesse no lugar dele, eu esperaria. Mas, ao mesmo tempo, né, só por causa da mudança de regulamento. Mas ele precisa estar empolgado para acontecer, né? E tem toda a pressão dos italianos também, né? O Alan Prost, uma vez naquele podcast Beyond the Grid da Fórmula 1, ele contou uma história muito boa de que em 1990, ali, quando ele estava disputando o título com o Senna, ele era rei dentro da Ferrari, né? Todo mundo adorava o Prost. Ele falou, eu marcava reunião em Maranello, os caras mandavam um jatinho me buscar, falavam, não, tá tudo certo, você chega, tava uma salinha preparada para ele, cafezinho, comidinha e tal. Aí ele falou que no segundo ano, logo ali depois do começo do ano, que ele roda na volta de apresentação em Imola, começa a criticar um pouco o carro, começa a debater, as coisas mudaram. Acabou, amor. Ele sentiu que, tipo, os caras já não estavam mais na dele. Ele falou, eu marcava a reunião, falava, e o jatinho, vem buscar? Ah, não, esse fim de semana não dá, que tá ocupado. Ele falou, ali em abril, maio, eu já sabia que a coisa tinha degringolado. Então é muito rápido, o italiano você ganha e perde muito rápido. É verdade. Mas eu vejo um pouco na F-Course lá, que a gente acompanha ali no GT Open, ano passado, GT World Challenge, a forma como eles encaram a corrida. E como eles encaram a Ferrari, né? Mesmo a F-Course é um negócio diferente. Mas tava falando de quali, né? Falando do classificatório. Mercedes tá mostrando que tem condição de fazer bons qualis, mas mostrando que esses bons qualis não se refletem em boas corridas, né? Mercedes pra Itália agora, onde vocês colocam o Russell nessa briga e se eles conseguem... A Mercedes tem alguma condição ainda esse ano de mostrar nas corridas o que ela tem mostrado nos classificatórios? Olha, eu acho que a Itália é Monza, né, agora. Então, não, agora é Imola. Desculpa, eu tô com Monza na cabeça e Imola. Porque Monza é uma pista, eu tava falando que essa aqui eu tô mais com a Copa Truck na cabeça, porque eu não vou estar nessa transmissão, né? Então eu vou estar na Truck. Mas... se fosse Monza, eu ainda acho que seria alguma coisa diferente, porque é uma pista muito diferente, né? Pouco pressão aerodinâmica e o carro muda demais, né? Assim.
Mas eu acho que ela vai continuar, não sei, a Mercedes próxima ali no ritmo de classificação. Mas vamos lembrar também, né, Bruno, que o ano passado, né, uma máquina, a gente está falando, está tudo muito próximo. Às vezes é um detalhe pequeno que eles arrumam que você consegue né, chegar, aproximar ali, né? Então, mesmo que eles falam, a própria McLaren está longe, só, cara, às vezes é um detalhe, né? A McLaren apareceu do nada, a não ser que realmente eles acharam algum pulo do gato nesse lance dos pneus traseiros, que para quem, né, não sabe, aí até a Red Bull estava colocando aquelas câmeras infravermelho, né, de temperatura, e tá vendo que eles estão conseguindo andar com os pneus traseiros com uma temperatura mais baixa que todo mundo. Então, a McLaren, sabe? A McLaren. Aí, para a classificação não dá muita diferença, por quê? Porque uma volta, né? Uma volta, temperatura, você mais ou menos consegue deixá-la ali. Começa um dia quente. Não é à toa que a McLaren sempre fala, o Zac Brown sempre fala, se tiver calor, a gente torce por muito calor, né? Porque daí eles conseguem otimizar a temperatura traseira. Alguns falam que eles estão resfriando de alguma forma, outros falam que eles estão usando mais freio motor elétrico, né? Que ajuda a parar, para recarregar a bateria, você usa um motor elétrico. Então você coloca mais essa força do motor elétrico e menos freio traseiro, que é o que gera a temperatura, é o freio e não o motor elétrico. Mais ou menos a sensação que a gente tem no carro híbrido de rua, que você freia... Quando você deixa naquele modo que você tira o pé do acelerador, ele já freia. Às exatamente vezes a mesma coisa. Mas freia bem. E é aí que eles recuperam a energia, né? Então eles estão conseguindo utilizar mais esse freio motor para gerar menos temperatura, e aí o negócio, né, você tem dois ganhos, porque você recarrega mais a bateria e você gera menos temperatura. Então o que eles estão fazendo não se sabe. Então quem sabe, se acharem um negocinho aí que eles estão fazendo uma hora para outra, a história muda, né? Fala aí. É uma informação aqui que o Giafone gosta de analisar, exatamente por isso que ele falou, as equipes se preocupam com isso. Temperaturas, sábado mínima de 9, máxima de 21, domingo, mínima de 12, máxima de 23. Ou seja, tá bom. Frio. Razoavelmente frio. Pra nós, eu que apareci de casaco, 23 Thiago graus. chegou aqui de manhã com o casaco, falei, se viesse frio, você tá esperando. Não, mas de manhã tava frio. É melhor eu voltar pra casa. Mas esse frio, bom, já não vai estar a temperatura que a McLaren gosta. Exatamente. Aí eu acho que começa a dar uma equalizada, né? E a McLaren não é de treino, não é o mesmo leão que é de corrida, né? Nos treinos, embora esteja largando na frente, os tempos, como a gente falou, são mais próximos. Sim. Quem você acha, então, que poderia ameaçar essa a McLaren, de poles da McLaren? Diz? Então, eu acho que tem o Verstappen que sempre aparece, né? O Verstappen, para mim, eu acho que o Verstappen está mais próximo que a Mercedes, caso a temperatura baixe, caso a McLaren não esteja num fim de semana muito bom, eu acho que estaria mais pro Verstappen do que a própria Mercedes. Imagino que você deve pensar igual. Eu acho também, acho que o Max é um cara que pode peitar aí a McLaren, e tem outro detalhe, né? Monza. Fui na do Giafone. Imola não é um circuito de ultrapassagens muito fáceis, né? Não, então imagina, sei lá, você colocou o Verstappen na frente, eles vão decidir ali na chicane ali da Tamburello e depois acabou. Muito dificilmente, só na estratégia, tentar um undercut, levar vantagem e não estando muito quente, talvez eles não consigam fazer isso. Então acho que o Verstappen conseguindo a pole, ou mesmo um Russell, Antonelli eu não diria pela inexperiência ainda, mas alguém saltando à frente ali da McLaren pode sofrer um pouco mais na corrida. E esse sofrimento da McLaren, você acha que pode, caso aconteça, pode se estender? Ou o Piastri tá com uma mão na taça? Eu acho que o título é da McLaren. Eu acho muito difícil. Assim. O título de equipes, com certeza. E o Piastri, pilotos, eu acho também. É difícil. Nada tiraria. Né? Nós estamos no começo do campeonato, vocês já estão falando que o Piastri tá com a mão na taça. Como a gente falava que tava na mão do Hamilton, fácil, né? Tudo, né? O ano passado e virou, né? Se não tiver nenhuma mudança grande, né? Sabe que o Christian Fittipaldi tem falado em muitos podcasts, aí, inclusive no dele lá, o Pelas Pistas, que a aposta dele é o Verstappen, que ele acha que a McLaren não segura o rojão o ano inteiro. É uma aposta ousada, mas eu acho muito interessante observar, porque de fato, se a McLaren perde essa vantagem, se a FIA descobre alguma coisa, se manda os caras limitarem, como descobriu na asa traseira lá e pediu para segurar um pouco a onda, isso pode permitir a aproximação, e aí o Verstappen é o cara. E o Piastri, a gente estava falando um pouco das classificações aqui, embora tenha largado na pole várias vezes, tem mostrado que na classificação a McLaren precisa melhorar alguma coisa. Não é até o que mostra, assim, né? Se você for analisar as voltas,
o Verstappen pegou na veia, né? Se tivesse acertado tanto nós quanto na última corrida como o Piastri, eles fariam a pole naquela. É que o Verstappen, ele pegou, né? Dá para ver no último setor, eles passaram um pouquinho da freada, mas enfim, eu acho que o Verstappen está conseguindo distrair, né, mais em uma volta do que os dois, mas daí chega na corrida, a McLaren é um carro melhor. O que eu tô achando, que eu tô gostando muito do Piastri, é que ele tá mostrando ser aquele jeito meio Verstappen de ser, no sentido, tá mais rápido, chega e passa. Chega e mergulha, isso ele já vem mostrado, né? Um cara que quando ele vê a oportunidade, ele se joga. E isso, a grande vantagem disso é de você não ficar muito tempo atrás e começar a superaquecer os pneus, isso aí começa a desencadear o negócio. Um carro que não compete. E o Norris é sempre um pouquinho mais, né? Tenta daqui, tenta dali, tenta daqui. E o Piastri está se mostrando um pouco mais agressivo, né? Você falou exatamente isso hoje de manhã, né? Exato, e por isso que eu queria até fazer essa pergunta para você, Felipe. Lá no podcast do Reginaldo Leme, lá no Automotor, eu cheguei a dizer isso durante a semana e muita gente me massacrou assim, falou, não, você está falando isso porque você não é piloto. Que eu falei que o Norris, ele poderia ter pegado mais leve ali naquele início em Miami, porque ele poderia passar no ritmo o Verstappen depois, ou se ele realmente estava ali e ele vê que as coisas não vão se encaixar, deixa bater. Você está falando que você não é piloto, você bater não é assim, mas é uma forma também de você marcar território, né? Sim, principalmente quando você está naqueles anos, né? Por exemplo, foi o que o Hamilton fez com o Verstappen naquela prova que os dois bateram na curva de alta lá na Inglaterra, né? Sim. E que o Hamilton já tinha tirado o pé umas 2, 3 vezes. Exato, porque assim, acho que são posições diferentes. O Hamilton ficou muitos anos precisando só chegar para ser campeão. No sentido assim, só chegar não, né? Ele sabia que em condição normal ele ganhava a corrida. Então vinha o Verstappen uma vez ou outra para passar ele, dava aquelas mergulhadas, ele tinha tudo a perder. Então ele recuava, deixa o cara ganhar, porque na média ele sabia que ele tinha um carro melhor. Mas quando chega uma hora que você vê e fala, pô, o cara vem sempre folgado pra cima. Folgado que eu digo assim, folgado legal, né? Não é folgado... Como o Hamilton já foi muito folgado pra cima de vários pilotos, né? Sim. Então, assim, mas daí chega uma hora que você fala, pô, agora meu carro não tá tão superior. Então a gente usa muito isso aqui, a gente tem que bater, porque daí é o seguinte, ó, até então a gente tava beleza, agora não, né? Então acho que isso que você tá falando, acho que na última corrida, quando chegou o Piastri, ele forçou lá um erro até do Verstappen. Só que daí a gente tem que também amenizar um pouquinho a do Norris, porque você acabou de tomar um passão, o segundo você tá mais esperto. O próprio Verstappen aqui, né? Então o cara fala, pô, aqui ele mergulhou, eu freiei aqui, freiei exatamente aqui e não deu certo. Então ele já criou o ponto dele, falou, então quando o cara tá vindo pelo mesmo lugar, putz, não, se eu frear aqui eu não faço, mas se eu frear aqui, então ele tava melhor, ele conseguiu se proteger melhor do Norris do que, então isso também jogou contra, né, o Norris, eu tô falando de uma forma geral. Mas é isso aí, eles vão precisar, né, bater, vão precisar. Mas o que ele tá falando é que o Norris tá sendo frouxo. Não, mas é que o Norris também. Mas por que eu acho que ele não vai fazer isso com o Verstappen? Que eu acho que o Norris, ele fala, se eu bater, eu perco o meu companheiro de equipe. Exato, pode ser também. Então, aí, assim, eu não posso deixar bater, porque senão eu tô dando título pro meu companheiro de equipe. O cara vai embora, o cara abre uma área vantagem, aí não, se abriu muito e começa a andar bem o Verstappen, aí virou, né, falou, agora temos o primeiro piloto, então eles estão com uma briga muito interna ali pelos pontos do campeonato, né? Então, nesse caso, não seria o caso de pegar mais leve ali na curva, então deixa esse louco fazer o que ele quiser, depois eu passo, como ele passou. Sim. Às vezes acho que falta um pouco de estratégia, mas em cima disso de marcar território, tem uma história muito legal do Alex Dias Ribeiro, todos vocês conhecem, quando ele estava na Fórmula 3, correndo com o Brian Hamilton, e aí diversas vezes o Brian Hamilton fechou para cima dele, jogou ele para fora, aí teve um dia que ele esperou ele se acalmar. Aí ele foi até lá o box do Brian Hamilton e falou assim, Brian, me diz uma coisa, você acredita na vida eterna? Aí o cara, por que você está perguntando isso? Ele falou, porque eu acredito na vida eterna. Para mim, a morte não é o fim, é só o início. Então, da próxima vez que você fizer isso, nós vamos os dois abraçar o nosso Senhor. Diz que o cara saiu assim, nunca mais teve problema. Além de tudo, ele acredita na vida eterna. O que pra ele achar, bom, então pra ele morrer é uma vantagem, né? É só o início, então... Só o início, então... É melhor não conversar com esse maluco aí. Mas a McLaren no ano passado teve essa situação de pô, o Nando era o primeiro piloto, Piastri não. E a McLaren não conseguiu, né, brigar mais forte porque errou muitas decisões. Errou pit stop, errou no GP do Canadá, quando teve aquela confusão de deixa o Norris passar, não deixa o Norris passar. Você acha que a McLaren hoje tem definido
Não, nós vamos olhar pro Piastri e vamos deixar o Lando pra trás? Ou ainda tá muito nebuloso na cabeça da McLaren quem é o primeiro piloto? Eu acho que eles estão deixando acontecer. Tem muita corrida ainda, né? Então, privilegiar agora um ou outro, assim, é complicado, porque vamos falar que vira o jogo e de repente o Norris... O ano passado, o Piastri tinha corridas que estava assim, mas tinha corridas que ele desandou, né? Assim, não acho que vai acontecer isso esse ano. Mas às vezes 2, 3 falta de sorte que você tem ali, que você quebra ou que você bate, não sei o quê, você tá com outro piloto. Então... É muito cedo ainda, na sua visão. Tem muita corrida, então... Porque o ano passado, o erro deles foi justamente não delimitar quem era quem. Exato. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão deixando... Não, né, a McLaren não tem essa característica, eu acho que eles estão na fé ainda, que eles têm carro agora esse ano para levar os dois brigando até o final e só tá entre Reviver eles. um Senna Prost, você acha? Eu acho que eles têm um pouco isso na cabeça, eu acredito. Tipo, não se batam, vão terminar a corrida... que eu acho que tem grande chance de ficar entre os dois pilotos, né? Você acha que dá pra gente assistir até o final do ano, então? Vamos desenhar aqui, dois carros laranjas se batendo igual foi Senna e Prost nos anos 90? Então, eu acho que pode custar um pouco mais caro do que naquela época, né? Porque aquela McLaren ganhou 15 de 16 corridas. Eu acho que não é o caso da McLaren. A McLaren tá muito competitiva agora, mas ela tem o Verstappen ali, ela tem o Russell coletando pontos de pouquinho em pouquinho, e a gente sabe que numa temporada de 24 corridas as coisas podem mudar de repente, né? De repente uma equipe fala, não, vamos investir legal aí para fechar esse ano bem, e seja o que Deus quiser 2026, se vira a chance de ser campeã. Então eu acho que ela não tem esse conforto, como teve, por exemplo, a Mercedes com Rosberg e Hamilton, que era aquele ano que os dois batiam mesmo, literalmente na pista, e tá tudo bem. E ganhava o campeonato. E um deles ganhava o campeonato. E aí no fim, alguns o Hamilton, o outro o Rosberg. Eles não têm esse conforto. Eu acho que tem aí um cara colado ali, que é o Verstappen, que vai se aproveitar exatamente disso, e se ele puder botar fogo nessa história, ele vai botar sim. E você acha que a gente vai ver uma McLaren se batendo até o final do ano? Não, eu acho que se batendo não por causa da regra dentro da McLaren. Né? Eu acho que o Papaya Rules. Eu acho que hoje tá, né, não vai acontecer o que fez Senna Prost, né? Assim, que era aquele, não, vamos, me arranca daqui, eu te arranco dali, né? Acho que isso aí mudou. Mas eu acho que a gente pode ver sim, é uma briga acirrada, mas não um arrancando o outro, pelo menos entre os dois da mesma equipe, eu acho que não. Olhando mais para trás do grid, a grande novidade que a gente viu aí na última semana foi a volta do Briatore. Opinião de vocês. Fala aí, bater na madeira. Não, agora você já bateu. Agora você bateu na madeira, me explica por que não dá, né? Assim, eu acho que em termos de competência e de executar o trabalho bem feito, não há dúvidas de que ele é um cara fenomenal no que ele faz. Enfim, foi campeão com o Schumacher, foi campeão com o Alonso, construiu uma carreira muito vitoriosa. Junto com o Alonso, foi o único cara que conseguiu quebrar a era Schumacher ali quando ele estava na Renault. É importante dizer. Mas eu tinha um amigo meu que dizia sempre, em relação a trabalho, a essas coisas de grandes empresas, você não contrata quem você não pode demitir. E parece, o que ele dizia com isso? Que você não pode dar poder demais pro cara, enfim, o cara é a empresa. E eu acho que é isso que está acontecendo lá. A Alpine está completamente perdida. Então o Briatore jogou a boia de salvação, eles pegaram e é o Briatore, são o Briatore. Então assim, Deus no céu e Briatore na terra. E eu acho que é isso, eles estão dando a ele muito poder. Saída do Oliver Oakes agora não é positiva, né? Que era o cara que dividia com ele essas funções, sendo o chefe da equipe. Então acho que é muito perigoso você ter o Briatore assim... com tanto poder. Com tanto poder, sendo um cara que já fez o que fez na Fórmula 1. É o padrinho. Opinião, mas em termos de performance é inegável. Já melhoraram, né? Não há o que discutir. E você, Giafone, o que você acha dessa volta do Briatore? Não, eu tenho o mesmo o que ele fez pro passado foi muito ruim aí, mas eu acho que pra Renault, por estar a Alpine perdida do jeito que tá, e talvez... mesmo sendo, né, ver quantas vezes quantos chefes de equipe eles trocaram, desde participação final. Mas foram vários, festa, né, assim. Então, eu acho que dentro de tudo isso aí, eu acho que é um bom resgate, né, porque a Fórmula 1, no fundo, você precisa dessa experiência, desse, né, de alguém que conhece o riscado, exatamente. Então, eu acho que para eles, sim, é bom a saída do Oliver Oakes. Eu acho que foi uma saída meio... que eles não contavam, pelo que, né, foi dito, foi quando ele foi meio rebaixado, ele pediu para sair,
e não dá para entender direito o que rolou. Rolo do irmão dele, o irmão, preso, né? por causa da F2, né? Do Tem Mazepin. Nossa, de foi novo. preso, tem uma história meio cabeluda aí com o irmão dele, teve alguma lavagem de dinheiro Para resumir, para quem eventualmente também não souber... Eu ia perguntar, porque eu não tô por fora. Os Oaks eram donos da Hightech, são donos da Hightech, equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3, e o Mazepin, pai, o Dmitry Mazepin, era sócio deles nessa equipe. 9 dias antes de explodir a invasão da Rússia à Ucrânia, que gerou todas as sanções que a gente viu depois, o Oliver Oaks readquiriu a equipe, 100% para ele. Só que nos bastidores o que se comentava é que o Mazepin continuava sócio, que era só uma coisa de fachada para que a operação pudesse continuar, já que o dinheiro russo não era mais bem-vindo nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, na Inglaterra, enfim, com todas as sanções que aconteceram. E agora o irmão do Oliver Oaks foi preso, acusado de movimentar os negócios do Dmitry Mazepin na Europa. Então, parece que foi pego com uma grande quantia de dinheiro, né? Então tem mais coisas por trás dessa saída. Só para contextualizar essa provavelmente não foi só o ego de perder o espaço do Briatore. Exato. Entendi. Mas o Briatore já chega com bastante poder, já chega trazendo Colapinto. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que vocês acham da volta do Colapinto? A Argentina perdeu o Papa, mas ganhou um piloto na Fórmula 1. É verdade, caramba. Na mesma semana que perderam o Papa, que Deus o tenha, ganharam um piloto de Fórmula 1 dos mais arrojados que eu vi na pista nos últimos anos. Os americanos perderam o Logan Sargent e agora eles ganharam o Papa. É verdade. E aí? Eu acho que assim, ele não vai fazer... Não existe milagre, não existe milagre. Né? Mas acho que é uma mudança também financeira, né? Então acho que o potencial tem grande. Eu entendo que ele fez, estão dando 5 corridas, né, para ele, né? Então, esse ano tá perdido. Então, vamos testar o Colapinto, né? Vamos ver como é que vai. Se for bem, né? Ele sabe que esse ano... E vamos se preparar para o ano seguinte. Eu acho que eles estão completamente voltados agora para 26, e eu estaria fazendo mais ou menos a mesma coisa também, e tem uma chance de testar piloto agora para... Né? A gente tem um Colapinto numa situação parecida com o Bortoleto? Acho que não, cara. Acho que não. Acho que ele tá numa situação melhor. Acho que ele tá numa situação melhor. Melhor que a do Bortoleto. Melhor que a do Bortoleto. Por quê? Porque o carro é mais competitivo, ele vai conseguir... Ele tem um momento ali de confiança muito grande, aposta da equipe, muito dinheiro investido. Então eu acho que essas 5 corridas rapidamente vão se transformar no campeonato inteiro. E porque ele é melhor que o Durham? Não acho. Eu vi os dois correndo na base e acho que eles são bem parecidos até. O Colapinto talvez um pouco melhor. Só que o que o Colapinto fez na Fórmula 1, tendo todo o suporte que teve, enfim, chegando, andando na frente do álbum, pontuando, fez dele um nome muito valorizado no mercado. A ponto até de fazer com que os novatos fossem bem vistos pelas equipes, né? O Berman andou lá na Arábia Saudita, foi bem, ele andou no fim do ano, foi bem. Então todo mundo falou, poxa, dá para contar com esses caras aí. E a gente teve essa chuva de novatos para essa temporada. Então, eu acho que eles são mesmo nível, ele e o Durham, mas eu acho que o momento dele é melhor. Como é que você enxerga essa volta do Colapinto? O que eu perguntei com relação ao Bortoleto é o seguinte, mesma coisa, o Colapinto vem para 5 corridas num carro que não é competitivo, mas olhando para o ano que vem, até o Briatore já vai colocar os motores Mercedes lá no carro do ano que vem. Então assim, de fato o Colapinto chega de olho em 2026. Bortoleto tá também correndo hoje de olho em 2026, porque essa é uma temporada onde ele só vai conseguir mostrar o que ele consegue arrancar daquele carro, que é o pior carro do grid. O que eu tô colocando é a mesma coisa, eles correm em 2025, de olho em 2026, o Colapinto pode ser um nome para 2026, onde ele precisa mostrar o máximo que ele conseguir, o Bortoleto o máximo que eles conseguirem também? Tem uma coisa parecida? Eu acho que eles estão focando principalmente a Audi, né, a equipe do Bortoleto, porque esse ano não está carregando, né, quem está bancando é a Audi praticamente, só que o nome não está. Então não tem por que eles investirem, gastarem dinheiro agora no carro desse ano. Né, para mim é foco 100% para o ano que vem. E pelo que eu escuto dizer, mesmo em podcast, né, os donos de equipe, tudo falando do Bortoleto, estão gostando bastante do trabalho dele, gostam dele, da posição dele, né, dentro e fora da pista. E só que é um ano, né, de aprendizagem. Ele tem um Hülkenberg, que é um cara, a gente sabe que é um cara muito rápido, né, sempre deu trabalho para os companheiros de equipe. Então, e eu acredito que é uma equipe que, na minha cabeça, posso estar enganado, mas
um pouco mais estável. Não acho que eles vão falar, começar a pressionar o Bortoleto, a não ser, obviamente, a não ser que tenha uma disparidade, né? Comece a ter uma disparidade muito grande, mas falar, não, vamos trocar porque ele não está performando, eu acho que precisa ter alguma coisa muito grande. Eu acho que eles estão acreditando sim no Bortoleto pro ano que vem. Lembrando que quantos quilômetros fez o Kimi, né, de Fórmula 1? Mais de 10 mil quilômetros, quer dizer, isso aí o pessoal lá dentro sabe, né, o Bortoleto, são novatos. Novatos entre aspas, porque teve uns que andaram muito mais do que outros. O Durham também. Então acho que dentro de tudo que o Bortoleto teve, né, e que vem ganhando de experiência, eu acho que está dentro bem do aceitável aí. Né? Tem uma estatística interessante que pega muita gente no contrapé. Por exemplo, quem que você acha que anda mais próximo do companheiro? O Gabriel Bortoleto, na média. O Gabriel Bortoleto ou o André Kimi Antonelli? É o Bortoleto. Agora, quem é o grande destaque da temporada? É o Antonelli. Por quê? Porque ele toma 3 décimos ou 2 décimos num carro que está brigando por pódio. O Bortoleto fica à frente, às vezes toma ali os seus 3, 4 décimos em último. Então, ninguém tá olhando. Muita diferença. Eu não lembro quem foi o piloto uma vez que falou. Ele falou... Eu acho que foi o Pupo Moreno, ele falou uma vez... O Pupo Moreno, acho que foi uma vez que falou isso. Ele falou assim, quando estavam falando que a Fórmula 1 estava chata. Aquela época a Fórmula 1 estava chata. Ele falou, a Fórmula 1 tá chata porque só filma do quinto pra frente. Se você olhar do quinto pra trás, tem um monte de coisa acontecendo. Mas uma briga aí, Argentina e Brasil, Bortoleto e Colapinto, quem tem mais chances, na visão de vocês, pelo que mostrou até agora... Não, esse ano, o Colapinto ano passado, o Bortoleto nessa chegada, e na história também. No Brasil e Argentina, quem tem mais chance de chegar ao título mundial da Fórmula 1? Colapinto ou Bortoleto? Eu acho que depende muito da Audi ano que vem, né? Porque assim, é um motor novo. Não, Felipe. Não. Eu tô te perguntando quem é mais piloto. De mais piloto. Não. Aí eu fico com o Bortoleto, né? Os dois sentados no carro campeão, porque pra ser campeão é isso. Tem que estar sentado no carro campeão. Eu acho que o Gabriel fez. O Gabriel, né, chegou, foi campeão no primeiro ano, na 3 e na 2. Eu acho que isso aí diz muito. Eles andaram juntos também, o Bortoleto sempre foi mais rápido. Então, o pessoal, os argentinos vão aí invadir nossa área de comentários, mas o Bortoleto é mais piloto. O Bortoleto muito mais... Quantas voltas na frente do Colapinto? Eu diria que ele é mais piloto que o Colapinto, no mesmo patamar que ele é mais piloto que o Hadjar. Acho que está explicado para quem viu a temporada do ano passado aí. Então, o Hadjar tá andando super bem, né? Então não é nenhuma crítica nem ao Colapinto nem ao Hadjar, são ótimos pilotos. Mas acho que o Bortoleto tá um degrau acima. E o Alonso fala isso, né? O Alonso fala que a gente não pode esquecer que o Bortoleto, apesar de estar no pior carro, é o melhor dos novatos. Na visão dele, Alonso. Você também acha que esses novatos estão hoje no grid? Ele apontou a questão da diferença de tempo dele pro Huckenberg. Dos novatos que estão num grid cheio de novatos. Bortoleto é o principal nome? Não, eu acho que mas eu colocaria também o Antonelli, não no fato, tudo bem, ele foi muito mais abraçado, né, desde moleque, mas ele tem pouco, ele andou muito de Fórmula 1, mas também tem pouca experiência. Eu acho que o Antonelli é tido como um moleque fora do normal, né, então assim, eu acredito que todo mundo que estão apostando em cima dele é porque tem alguma coisa lá também. Então eu colocaria ele, né, num nível legal, mas eu acho que o Bortoleto mostrou muito chegar a ser campeão, mostrou que anda bem e também teve a sorte de cair no lugar certo na hora certa. Então acho que eu ficaria com os dois ali. Você acha que ele caiu no lugar certo na hora certa? Porque o que a gente escuta, o que todo torcedor brasileiro fã de Fórmula 1 fala puta, chegamos na Fórmula 1, pegamos o pior carro do mundo. Na hora certa, no lugar certo, eu digo do Fórmula 3, Fórmula 2. Ok. Não, na Fórmula 1 é o que tinha, não tinha... o que tinha, exatamente. Ele não tinha opção. Ou era isso, ou esperava um ano. E eu vou te falar que eu não acho que ele caiu no lugar errado. Porque ele caiu num carro que não é competitivo, então não tem uma pressão pro resultado. A única pressão que ele sofre, de fato, é brigar com o Huckenberg, que ele tá fazendo. na frente, né? Já tem... Então é o famoso cara, ele tá jogando sem pressão. E sem pressão ele tá respondendo. É isso aí. E pro ano que vem, a gente tem essas chegadas aí de novos pilotos, esse ano teve bastante. Pro ano que vem, rolou uma notícia essa semana aí de que o Mick Schumacher pode voltar. Eu não acredito. Esse tá sempre orbitando, né? É uma alma que não encontrou o caminho da luz. Tal qual o pai. Tá sempre orbitando. Então, eu acho que pode voltar sim, mas como pode voltar o Sérgio Pérez também, que dizem que tá negociando com o Sérgio Pérez... Eu vejo muito acima do que o que fez o Mick Schumacher, né? Não tem um porquê ele voltar, no meu ponto de vista.
O Mick só andou bem nas categorias de base. Esquece, e quem tava lá viu o quanto que ele tinha de apoio pra andar bem na E ele tomou do Magnussen, né? Acho que isso que pesou. Porque Também, ele ganhava do Mazepin, todo mundo falou, nossa, esse cara... exatamente. Aí entrou o Magnussen e ele tomou do Magnussen. O Magnussen que depois Então, assim, vinha tomar do Huckenberg. Eu, nada contra o Mick, mas assim, se não tivesse o nome Schumacher, a gente não estaria nem ouvindo falar quem que passou, da onde passou, entendeu? Então eu vejo um Pérez podendo ser um cara pra estar na Cadillac, pela experiência que tem, e depois de colocaram alguns pilotos ali no lugar dele, viu que, até que o Pérez estava bem, não estava tão mal assim, né? E a gente criticava ele, mas o Mick Schumacher, eu sei lá, só estão enxergando alguma coisa que realmente eu não enxergo. Não viu ainda. E uma das opções também seria o Checo Pérez voltar para a Alpine. Voltar para a Fórmula 1, não voltar para a Alpine. Vir para a Fórmula 1 e voltar para a Fórmula 1 e ir para a Alpine. Eu acho que a grande questão aí é a seguinte: o Pérez tem essa conversa com a Cadillac que parece mais adiantada, mas existe, pelo que eu andei lendo, enfim, rumores, nada oficial, um plano de uma equipe Latam. E essa equipe Latam teria apoio, inclusive, do Carlos Slim, da Claro, com Franco Colapinto e Sérgio Pérez. E a Alpine seria, de fato, essa equipe, porque é a que poderia absorver melhor. É uma equipe que, putz, quem vier, leva. Entendeu? É fim de feira. E eu acho que... Exato. Eu acho que é o que vai acontecer. Acho que pode acontecer. É o que tiraria o Pérez da Cadillac e é o que me parece que comercialmente é o mais interessante. Você ter essa equipe Latam com um argentino e com um mexicano. E uma equipe Latam com um argentino e mexicano com o Briatore comandando, né? Exato. Você acha que esse é um time... time que vai jogar... É um time que vai jogar igual argentino? Não, vai jogar dando uns carrinhos, vai jogar mais na porrada. Então eu acho até que o Briatore possa não ficar tanto tempo assim. Eu acho que ele tá lá para reestruturar, mas eu acho que em um determinado momento no momento que chegar a grana do Sérgio Pérez e tal... Se tiver arrumadinho ali, venderam a equipe, a Renault conseguiu vender efetivamente a vaga... Eu acho que ele tira o time de campo. Mas ele já chega, a chegada dele já é suspendendo o desenvolvimento de motores da Renault para transformar a Alpine em cliente Mercedes. Você acha que isso é uma decisão interessante? Eu acho que foi no sentido de, ele precisava... Tem duas histórias, né? Uma, começar a preparar para vender, né? Que pode ser, daí faz total sentido. Mas a outra também é assim, cara, a gente tá apanhando muito aqui. Vamos tirar um lance fora, vão tirar o motor e vão concentrar só no carro. E o motor a gente vai pegar o melhor que tem, principalmente na mudança de regulamento, que normalmente a Mercedes se dá muito bem. A Mercedes se deu muito bem quando mudou o regulamento lá. Exatamente. Então é uma aposta grande em cima da Mercedes mudando o motor e vão concentrar no carro. Agora, não dá para saber, né? Será que é uma estratégia que ele fez isso para crescer a equipe e depois, quem sabe, lá para frente, né, voltar a pensar em motor? Mas precisaria ser só lá para outra geração de motores, né? Então demora um pouco. Mas eu acho que não. Eu acho que o Briatore, concordo um pouco com o que você falou aí, vai arrumar casa e quem sabe passar para frente aí, né? Eu gosto de bater um papo com o Felipe, porque o Felipe é um cara que ele tem uma visão de corrida, né? Muito de quem viveu lá dentro, mas não só de quem viveu lá dentro. É um cara que você é um cara que acompanha muito corrida mesmo, assim, mesmo quando você não tá dentro do carro, em várias categorias, né? Como é que foi essa história de você virar comentarista, cara? Eu trabalhei com você na Band lá atrás e sempre tive essa admiração. Pô, pra mim, é o cara que, a hora que vai falar de corrida, que mais entende a relação estava lá dentro. E mais do que isso, pra mim, é o cara que melhor traduz isso. Exatamente. De estar lá dentro e exatamente. O cara que legal, viveu lá dentro e que melhor traduz pra quem tá em casa o que tá acontecendo na corrida. Como é que foi pra você virar comentarista, cara? E a gente tá aqui batendo papo de Fórmula 1. Você é piloto, a gente não falou de Copa Truck até agora. Só falou de Fórmula 1 porque a sua desenvoltura como comentarista é impressionante. Como é que foi pra você se transformar em comentarista? Então, na verdade, eu sempre falei muito mal, viu? Assim, eu tive... desde criança, não era um negócio que eu jamais imaginava, né? E aí depois, na época de Hollywood, você precisa começar a fazer um media training, um pouquinho dali, né? Você começa a aprender um pouquinho. Cássio Nick era teu assessor naquela época? Ele que treinou, então? Mas eu fiz, acho que um curso uma vez no Rio de Janeiro, foi engraçado, foi bem bacana, assim, que você acaba guardando. E até outro dia me mandaram, acho que a primeira transmissão que eu fiz foi um GP do Rio de Janeiro, que a Hollywood me colocou junto com o Theo José, né, na prova do Rio. Mas aí quando eu voltei em 2006, o Theo, na verdade, que começou a me chamar, eu fazia uma corrida, mas como convidado, né, assim, na Band.
Mas assim, sempre como piloto, eu não me colocava como comentarista. Não, um piloto que passou por isso e daí, acho que o cara que realmente começou, eu fiquei amigo, foi o Theo José, e no sentido que falou, cara, você tá indo legal, eu quero que você seja contratado, vou colocar uma pilha para você ser contratado. Daí ele que começou, o Theo, só que, então é contratado, comentarista, vamos começar a estudar um pouquinho mais, né, assim, porque é muito diferente. Às vezes, o piloto muitas vezes não sabe, né, o que rola dentro de um carro, de uma categoria, você não está por dentro. Então, às vezes, eu lembro uma vez que eu falei da Fórmula 1, que tinha bateria e que o carro já pegava sem o cara precisar entrar. O Rubinho chegou e falou, pô, não sabia, você falou aquilo lá, não sabia que os carros O Rubinho, por quê? Daí eu falei, pô, mas o Rubinho não sabe? Ele não tem obrigação de saber, porque ele não está mais lá, né, assim. E é uma coisa que né, uma vez que você deixa, então... Você precisa começar a vivenciar esse lado, né? De ouvir bastante coisa para você estar, né, inteirado. Mas eu acho que foi uma coisa que eu gosto, né? Acabei curtindo bastante e, né, trabalhei né, na Band por, né, bastante tempo com várias pessoas diferentes aí. E depois na Fórmula 1 eu tomei um susto. Quando me chamaram para ser comentarista da Fórmula 1, Galvão Bueno. Eu sempre, né, eu falei assim, pô, acho que estão ligando pro Felipe errado. É o Felipe Giafone, não é o Felipe Massa que você tá ligando, porque o Felipe Giafone nunca correu de Fórmula 1. E daí, não, a gente te acompanha por causa do lance dos comissários. Como eu estava sendo comissário, né, da Fórmula 1, eles falaram, pô, a gente queria, você tem um ponto de vista, talvez hoje, que seja interessante. E eu nunca tinha pensado nisso. Pô, um dia que o meu lance de ser comissário vai me ajudar a poder ser um comentarista de Fórmula 1, não tinha a menor intenção, né, assim. Então foi tudo acontecendo, assim, mas acho que toda a história que você falou, como é que foi ficando, acho que talvez tinha um chefe na Band, que era o Zé Emílio, e ele era o que mais pegava no pé. Ele Zé Emílio que me contratou na Band. Então o Zé, ele sempre falava, você tem que falar corrida, o cara que gosta, ele gosta e ponto. Você precisa conquistar o cara que não gosta, né, assim. Então é você sempre tentar falar de uma maneira simples pro cara, né, pra mulher do cara, pra pessoa que não curte muito, pra você tentar falar a língua dessa pessoa, né? E obviamente que não fique tão chato para quem conhece. Mas é um quebra-cabeça, mas eu fico me imaginando nisso aí, né? Mas não sei se, né? Às vezes a gente dá umas vaciladas também, né? É bom trabalhar com o Giafone. É bom demais, cara. É bom porque é um cara que entende muito, é um cara que sabe trocar isso, né? De saber o que o Mendonça vai trazer, o que o Regi vai trazer, o que o Max vai trazer. Então você tem o seu espaço aí, não é nenhum dono da verdade, né? Um cara que aceita discutir, tipo, você tem uma opinião, sei lá, acho que o Colapinto não guia nada, ele acha que o Colapinto guia pra caramba, suponhamos. A discussão fica boa, fica saudável, fica interessante. Então eu acho que é um cara que tem, assim, muito do que eu vejo na cobertura internacional, sabe? Dos comentaristas gringos aí que fazem um excelente trabalho lá na F1 TV também. Eu acho que o Felipe é o cara que melhor traduz isso em português. É o Felipe. Valeu. Realmente legal. Nota 10. Parabéns. Boa, obrigado. Parabéns. Imagina. A gente fala um pouco do Felipe piloto pra gente fechar. Qual corrida mais emocionante da sua carreira? Caramba, você que passou por tantas, você conquistou 7 títulos de Copa Truck, Fórmula Truck, nessa junção de categorias. Você olhar agora pra tua carreira e falar, puta, aquela corrida foi a corrida mais animal que eu fiz. Qual foi? Não, talvez assim, a animal que ficou muito marcado foi a de Indianápolis de 2002, que faltou um pelinho para ganhar ali, né? Que aquela lá, na verdade, assim, eu venci uma corrida, mas aquela, eu lembro muito mais de Indianápolis do que a corrida que eu ganhei em Kentucky, né? A única que eu ganhei na Indy. E apesar de ter sido por também centésimos ali, foi o Sam Horner, né, terminou do lado, mas a de Indianápolis foi uma que eu vinha que assim, a equipe já falou, cara, o Hélio vai acabar. Eu tinha passado para o 3, fui para a segunda, a equipe falou, o Hélio não acaba, ele não tem combustível, só simplesmente você vai chegar nele e vai passar ele. E daí aconteceu, enfim, daí saiu o Dario Franchitti, ajudou o Paul Tracy, deu todo o rolo. Então essa aí, foi assim, foi animal no sentido de que eu larguei em quarto, eu era companheiro do Tony, né? Então eu larguei em quarto, meu carro saiu muito traseiro, e eu parei a primeira parada, ao invés de tirar a asa dianteira, eles colocaram mais. E é assim, cara, de quinto, sexto que eu parei, que eu falei, vai ajeitar o carro, vamos embora pra frente. Eu caí lá pra trás, ficou inguiável o carro. Aí no terceiro pit stop, e daí eles foram lá e tiraram um monte de asa. Eu falei, será que não vai ser muito? Só que eu fiquei tanto tempo lá com o carro traseiro, que a hora que o carro tava bom, parecia videogame, sabe? O meu carro era o melhor disparado, melhor que a Penske, melhor que todos, assim.
E aí, só que faltou tempo, porque eu perdi esses dois, né? Aí não dava mais pra voltar. Não dava mais. O Tony, que tinha chance de ganhar, bateu. O Junqueira, que fez a pole, também quebrou o motor. O Tony acabou batendo, que seriam 2 pilotos também que eu estaria disputando. Mas naquela condição lá, era o carro mais rápido. Essa ficou marcada aí, foi legal, foi bacana. E hoje, além de comentarista, além de você também, né, tá competindo lá na Copa Truck, na Fórmula Truck, você tem um projeto do kart da Granja Viana. Eu queria que você contasse pra gente fechar aqui um pouco sobre esse projeto. Na Granja a gente a gente tem a Copa São Paulo que está começando, já está, né, no 20º tantos anos, já vamos anunciar esse ano, vai ter 500 milhas, novidades saindo daqui, vai sair logo mais a data também das 500 milhas para trazer todo mundo, e tem uma parceria boa também da pistinha de criança, que a gente vai começar agora em junho, uma parceria que a gente fez com o Bradesco, vamos estar formando aí 200 crianças num curso de kart, metade delas de escola pública, metade particular, e é um programa que eu curto muito. A gente está montando uma pistinha dentro da Granja, lá uma pista diferente, lá um projeto diferente, e eu curto demais. Isso aí é o passatempo, o trabalho que me dá prazer também. E você vai treinar a filha do Thiago Mendonça? Olha só, hein? Já falei. Botei ela na discussão, vamos ver se ela consegue a vaga. Mas a primeira vez que eles andaram de kart foi nessa pista de crianças lá da Granja Viana. Que era uma de pneuzinho, né? Agora a gente refez. Esquema inicial, então eles foram quase os protótipos aí do projeto. Mas adoraram, né? Assim, e hoje falta, né, em São Paulo ou no Brasil inteiro, você ter uma pista para crianças ali menores de 13 anos, né? Que geralmente é a idade que o indoor pede para andar, ou 1,55, né, que é a altura, faz muita falta. E bacana que a Granja agora tem isso. A gente está desenvolvendo o kart elétrico, aproveitando que a Jafone agora está mexendo com a parte elétrica, convenci meu irmão lá, a gente está... Vou andar agora, saindo daqui andei outro dia, andar um pouco mais nesse kart elétrico, que é para começar... né, para a criançada, para o começo, o kart elétrico é muito mais simples, muito mais fácil. Então estão desenvolvendo o kart elétrico, então o trabalho está gostoso. Bacana. E a ideia do seu projeto é que com o andar dele, você comece a filtrar pilotos que podem realmente chegar ali, uma Stock Car, uma Porsche Cup. Exatamente, o projeto que eu queria muito que acontecesse era de a gente pegar dessa escolinha, a gente ir filtrando a molecada, porque a gente já fez isso com o projeto da Shell lá atrás, mais de 10 anos atrás, e tinha uns 2, 3 muito bons, assim, e que era de escola pública. Só que a gente depois perdeu o patrocínio, a gente não conseguiu dar a continuidade. É lógico, você fala assim, levar ele até fazer o que fez o que Antonelli, ou fez com o Kukimi agora, é difícil. Mas, pô, se a gente não precisa de muito apoio para a gente tentar levar até uma Stock Car, né? Ou, enfim, numa categoria top no Brasil. Então, essa é a ideia. Uma hora vai dar certo. Muito bacana. Tomara que dê certo. Se der certo, vai dar certo. Vai. A Blau, tudo der certo também, vai estar junto com você nesse projeto. Se Deus quiser, vai ser muito bacana. Vai dar certo, sim. Muito, muito legal. Jafone, obrigado por ter vindo. Aceitado o nosso convite. Obrigado você, Bruno. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Sempre aqui trocando, passando. A passagem do bastão vai ser longa. Eu espero que dure o ano inteiro. É isso, vamos embora, vamos que vamos. Então tá certo. E nesse final de semana tem GP da Itália. Na semana seguinte, volte aqui pra gente conversar, vamos bater mais papo. Você vai saber de tudo que rolou por lá também. Valeu, galera. Falamos. Valeu.